Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Hoje eu tenho um convidado aqui que vai trazer um tema que às vezes ele dá aí uma certa polêmica, mas de verdade, eu estou encantada com as publicações que ele leva para o Instagram, com as discussões qualificadas que ele leva para o Instagram, e eu sei que ele vai dar conta aqui de falar sobre esse tema aqui com tranquilidade. Eu estou recebendo hoje o professor Guilherme Rodrigues Batista. Ele é um profissional com uma trajetória maravilhosa na educação física e ele vai falar um pouquinho de uma ampliação. A gente vai ampliar o nosso olhar para essa área do conhecimento. E eu já combinei com ele que eu vou começar começando, já vou mandar aqui a primeira pergunta para ele. Guilherme, na sua bio, o que me chamou a atenção é o jeito especial e principalmente aí a sua virada de chave que você teve pensando na sua formação, né? Você entrou para estudar reabilitação e você acabou se apaixonando aí pela sala de aula. Eu queria saber o que exatamente, né, quando você começou aí o seu programa de iniciação à docência, tocou aí em você e te fez mudar completamente de rota. Professor Guilherme, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com você, Maíra. Obrigado o convite, né? Sinto muito honrado de estar participando, mas então, respondendo sua pergunta, tudo começou, né, quando eu fui assistir o TCC de uma colega na universidade. Como você disse, eu entrei pensando em fazer reabilitação, né, na educação física. E depois que eu vi esse TCC dela, que falava do PIBID, né, que é um projeto de iniciação à docência, eu me encantei. Eu me encantei pela sala de aula e foi aí nesse momento que deu aquela virada de chave, né? Foi quando eu percebi que não era a reabilitação que me trazia até a educação física. Então eu fiz o processo seletivo, né? Aí no semestre seguinte eu fui aprovado e aí a partir daí foi um caminho sem volta. Eu ia para salas de aulas, né, com licenciados já formados, e aí eu fui me apaixonando, fui ficando mais curioso, né, sobre a docência, e cada vez que eu ficava aprendendo, eu percebi que era ali que eu queria estar. Eu percebi que o contato com o ser humano, assim, informação era uma coisa que me trazia muita satisfação, né? A possibilidade de trazer para eles o movimento, né? Trazer mostrar o mundo através do movimento, isso me encantou. Então foi aí que eu comecei, né, a minha história com a educação física escolar. É, E aí o que me marcou muito nessa, nesse trabalho foi isso. Que legal, Guilherme, que história bonita, né? Porque às vezes é interessante isso, né? Você foi lá para entrar para uma área e a escola te pegou, né? Às vezes eu falo que a gente é escolhido, né? Pela escola, não é bem a gente Sim, que escolhe, mas a gente acaba sendo escolhido. Tem uma coisa interessante, né? Que você comenta um pouco essa questão da falta de reconhecimento em relação à educação física, né? Eu queria saber de você por que, mesmo sendo uma área do conhecimento tão presente, né, até uma disciplina querida aí, né, para os alunos e pelas alunas, sim. por que você acha que a educação física ainda enfrenta essa falta de valorização por parte das famílias e das escolas? E mais do que isso, né, como que você, no seu dia a dia, constrói as pontes aí para que a valorização aconteça? Então, eu acho que o maior equívoco que acontece, né, quanto à disciplina de educação física, é achar que ela é apenas um momento de diversão, é uma ampliação do recreio escolar, né? É achar que é só diversão, que não carrega nenhum conhecimento. As pessoas veem nesse brincar, eles não enxergam que nesse brincar, nesse esporte, nessas práticas corporais, a gente está ali formando cidadãos, né, que eles podem ser mais críticos, mais colaborativos,
e que tenha uma inteligência emocional bem equilibrada, né? Eu nunca bati de frente com as pessoas mesmo, né, sobre eles desvalorizarem a área, mas a minha estratégia é mostrar na prática mesmo. Eu estou sempre de forma gentil e persistente mostrando que a escola para as famílias, né, mostrando a importância do que a gente faz na escola. E aí eu integro, né, com as minhas matérias, eu mostro conceitos, eu mostro documentos, eu mostro a evolução dos alunos. Eu acho que isso, de certa forma, vai mostrando a importância, né, da disciplina dentro do currículo escolar. Até porque hoje em dia a gente vê que a neurociência e outras matérias usam do movimento para poder o aprender, né? A neurociência fala sobre como o movimento ajuda nessa aprendizagem. Então, acho que esses estudos que a ciência vem fazendo também ajudam a confirmar a importância da disciplina de educação física. E Guilherme, eu sempre gosto de contar para quem vem aqui no programa que tem muito docente que assiste a gente, mas também tem muito graduando, né? Então, que bom que você afirma, né, esse papel da educação física no dia a dia da escola. E eu fiquei pensando o seguinte, né? Quando você contou um pouquinho dessa resposta, acho que você conta um pouquinho da sua missão. Que você fala que é levar a educação física baseada na cultura corporal de movimento, mas para formar cidadãos, cidadãs críticas, né? E pessoas que sejam realmente humanas, né? Essa visão, ela se distancia um pouquinho de uma outra visão focada em esporte e competição. O que eu quero te perguntar é se você pode contar para a gente de forma prática como que é, né, uma aula de educação física quando você traz essa abordagem e o que uma criança ou um adolescente aprende quando você se coloca nesse lugar, né, quando você coloca essa outra perspectiva também da educação física? Então, deixa eu contar um exemplo prático, né, do conteúdo. A gente pode pensar, por exemplo, no skate, né? Quando a gente vai trazer o skate para as aulas de educação física, que não é só o andar de skate, né? Porque ali tem as questões físicas e motoras, como o equilíbrio, a consciência corporal, a superação dos medos dos alunos, né? Mas também tem uma camada crítica e cognitiva onde a gente traz a história daquele esporte, né? A luta dos atletas, por exemplo, pelo reconhecimento, né? E hoje a gente vê que o skate é um esporte olímpico que foi na última Olimpíada só que ele foi reconhecido como esporte olímpico, né? Como ele saiu das ruas, né? A cultura do skate, como ele saiu das ruas, né? Muito marginalizada, para chegar hoje e ser um esporte que está reconhecido, que faz parte das Olimpíadas, por exemplo, né? Mostrar os vídeos dos campeonatos também para trabalhar a questão socioemocional dos alunos, como, por exemplo, como que os skatistas num campeonato, por exemplo, eu estou concorrendo contra um, mas eu estou ali torcendo para eles. Então, quando ele acerta, meu concorrente acerta uma manobra, eu bato palma para ele, eu reconheço aquele trabalho dele, né? E isso eu acho que é interessante para mostrar para os nossos alunos, né? E o resultado que eu vejo é que os alunos saem mais entendendo que o skate não é apenas uma manobra, que ele tem uma história, que ele tem uma luta, que ele tem uma comunidade, né? Nessa prática tem uma comunidade. Então eles acabam desenvolvendo um lugar mais empático, porque a gente não foca só na competição, né? A gente foca na colaboração e no crescimento desse coletivo, né? Então acho que é mais ou menos assim que a gente trabalha as aulas. Guilherme, que depoimento lindo, né? E que legal você poder compartilhar com a gente um pouquinho de como é seu dia a dia. Eu queria aproveitar, agradecer a sua generosidade, a sua disposição, você está aqui com a gente, né? E quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização, até para você contar um pouquinho assim, qual que é a sua visão de esperança, né, diante desse impacto que você coloca aí no dia a dia com as crianças, os adolescentes. Eu acho que no começo é muito difícil, né, a gente conciliar a faculdade, os estágios, ganhar pouco, né, porque também os estágios da educação física, quer dizer, também da licenciatura em geral, não são tão valorizados, assim como quando o profissional forma, né, mas tudo isso recompensa
Por mais que seja com dificuldade, no final isso aí vale a pena, porque quando você está lá trabalhando com as crianças, quando você faz algo que você gosta, você fica muito feliz, né? E isso te dá força para você ir buscando outros caminhos, porque não é só a questão financeira que a gente está ali, né? A gente está ali para deixar algo para o mundo, né? E o que a gente está deixando é ajudando a criar essas pessoas melhores para estar no mundo, né? Então, eu acho que isso é o maior de tudo. Que legal, Guilherme, que mensagem maravilhosa que você trouxe para a gente, né? Eu agradeço mais uma vez a sua presença e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até Tá? mais.